Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. E neste momento é o momento da preparação. Através da prece que vamos fazer agora, a gente pede que cada um feche levemente seus olhos e eleve o seu pensamento ao Pai. Com certeza todos vêm buscar algo nessa casa, e é esse momento onde nós deixamos a nossa mente tranquila, vamos serenando os nossos pensamentos e recebendo essa energia. Com certeza todos estão sendo atendidos de acordo com os seus merecimentos. As dificuldades são inerentes à encarnação, meus irmãos. Todos temos dificuldades. Porém, se tivermos fé e acreditar que cada dia é uma experiência nova, nós vamos amadurecendo e seguindo a nossa jornada, acreditando que o dia de amanhã poderá ser sempre melhor, se nós tivermos a garra e a fé necessária para que as pequenas coisas que aconteçam conosco não vão nos abalar. Vamos acreditar, vamos ter a certeza que o nosso anjo da guarda que está aí do nosso lado, ele vai nos inspirar para que possamos encontrar o melhor caminho, que é o grande caminho que nós todos queremos. Que Deus abençoe a todos, muita paz e harmonia, e que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. É uma alegria podermos estar reunidos mais uma vez nesta casa que nos acolhe, que possamos todos receber, através do carinho e do auxílio dos benfeitores espirituais que nos envolvem, desde o momento que a gente chega aqui na casa, possamos receber todo o carinho, todo o amparo, todos os bons fluidos que viemos em busca. Na noite de hoje, foi nos proposto conversarmos a respeito de um trecho desta obra aqui na frente, chamada Jesus no Lar, obra essa que foi ditada pelo espírito Ney Lúcio a Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, capítulo 24 da obra intitulado Sinais da Renovação. Antes de entrarmos na obra propriamente dita, vamos contar uma breve história para ilustrar o tema da noite de hoje. Há muito tempo atrás, existia uma vila que ficava escondida entre montanhas. Vila essa constituída por pessoas que viviam juntas, formando essa vila, muito mais por necessidade do que por vínculos afetivos. Essa vila ficava à beira de um caminho que servia aos viajantes para que cruzassem aquelas montanhas. E as pessoas que ali viviam se agregavam naquela vila para que pudessem juntas se defender. Mas não tinham vínculos de amizade, não tinham vínculos de respeito, viviam unidas, única e exclusivamente pela necessidade de defesa. Em algum momento da história desta vila, passou por lá um homem que viajava. Era um homem já de bastante idade, que cruzava aquelas montanhas, levando o seu trabalho. Ele era um jardineiro. Mas ao passar por aquela vila, ele estava muito adoentado. E os moradores da vila, com piedade da situação daquele homem, o acolheram para que ele pudesse passar um tempo de descanso, para que pudesse refazer a sua saúde e depois seguir adiante a sua viagem. O homem aceitou o convite, recebeu uma casinha simples onde pudesse se hospedar, recebendo os cuidados básicos necessários de algumas daquelas pessoas que moravam na vila. E com o passar do tempo ele foi renovando as suas energias, sentindo-se melhor, e como forma de retribuição ao auxílio que havia recebido daquelas pessoas, começou a cuidar do jardim de frente à casa, onde ele estava habitando. Ele era um homem muito rude, não era um homem de bom trato, então conversava muito pouco com as pessoas. Pensou ele que a melhor forma de retribuir, já que ele era meio, digamos assim, entre aspas, chucro, seria levar o seu trabalho e a beleza das flores
que ele sabia cultivar. Ele levava junto de si um baú, onde trazia as sementes das plantas que cultivava. E escolhendo as sementes que plantaria naquele jardim de frente à casa a qual ele habitava, chamou-lhe a atenção uma semente diferente, que ele até então não havia notado dentro do seu baú. Era uma semente que parecia de metal, tinha um brilho. E aquele brilho lhe chamou a atenção, ele pegou aquela semente dentre as outras, não identificando que semente era aquela, e a plantou com todo carinho. E curioso para saber o que aconteceria com aquela semente, deu a ela cuidados muito intensos, oferecendo o seu carinho, regando constantemente. E aquela semente brotou, cresceu e floresceu, gerando uma flor de uma beleza intraduzível. E ele, satisfeito com o fruto do seu trabalho e com a beleza daquela flor, começou a dar cuidados muito mais intensos àquela planta. E aquela planta, parecendo corresponder ao carinho que ela lhe oferecia, crescia de maneira generosa e florescia de maneira intensa, chamando a atenção de todos os habitantes daquela vila. E aquele homem, embevecido pela beleza da planta, e também tocado pela forma como ele aprendera a tratar aquela planta, começou a se relacionar de maneira diferente com as pessoas da vila. E criou-se a ideia de que aquela planta tinha poderes especiais, pois elas tornaram aquele homem mais sensível, mais cortês, mais atencioso. E as pessoas iam até a casa do jardineiro pedindo a ele mudas daquela planta para que pudessem levar às suas residências para ver se aquela planta poderia fazer por elas também milagres. E ele, tocado em seu coração, ao invés de esconder a planta dos outros, de deixá-la só para si, fornecia as mudas a todos. E em breves semanas, aquela vila estava toda florescida, cheia de lindas plantas. E as pessoas, tocadas pela repercussão da mudança daquele homem, também começaram a se relacionar de maneira diferente, sem se dar conta de que não era fruto de um milagre prometido pela planta, gerado pela planta, mas sim como fruto da sua transformação íntima. As pessoas começaram a se amar, começaram a se respeitar, começaram a se tolerar, e os vínculos de relacionamento naquela vila transformaram-se de maneira incrível. O que então era só defesa, tornou-se um ambiente de muito amor. Essa breve história, amigos e amigas, vem ilustrar o tema que o Espírito Neio Lúcio traz para nós nesta noite, nos mostrando que há dentro de nós coisas que precisam ser trabalhadas para que possamos nós nos adequar a que venhamos ser as pessoas que almejamos ser. Para que nós possamos, assim, contribuir para que o mundo seja aquele mundo que nós almejamos que ele seja. E por isso, o texto da noite de hoje se chama Sinais da Renovação. Sinais que precisam existir dentro de nós e que aparecem de maneira sutil, mas que precisam ser trabalhados de maneira individual, para que repercutam internamente no nosso ser, para que depois possam repercutir no ambiente no qual vivemos, e assim possamos contribuir para que o nosso mundo seja diferente daquele que nós conhecemos. O nosso mundo é, amigos e amigas, aquilo que nós fazemos dele. Não imaginemos que a Terra seja um mundo de expiações e provas porque Deus deseja, ou pior ainda, porque Deus impõe. Não. O nosso planeta é um mundo de expiações e provas porque nós
o deixamos assim. Porque nós o tornamos assim pelas nossas necessidades. Nós precisamos de provas e expiações para que transformemos o nosso íntimo. Para que nos demos conta de que algo em nós precisa ser trabalhado. Para que as nossas imperfeições, para que as nossas viciações sejam cada vez mais diminuídas, até que se extinguam, fortalecendo as nossas virtudes, os nossos pontos positivos, as nossas qualidades. É um trabalho íntimo que cada um de nós precisa e deve desenvolver. E o incrível desse trabalho todo é que nós temos toda a matéria-prima, digamos assim, que nós precisamos para essa mudança dentro de nós. Nós não as conhecemos ou nós não damos a importância devida a essas matérias que existem em nós e que devem ser utilizadas no processo da nossa transformação íntima, da nossa reforma moral, da nossa evolução. O mundo é um mundo extremamente difícil, complicado, nós o sabemos. Mas ele é difícil e complicado porque nós acabamos contribuindo para que ele seja assim. As pequenas atitudes que levamos ao nosso dia a dia, de maneira repetida, e inúmeras vezes nós não nos damos conta que agimos assim, contribuem para que a sociedade seja tal qual é. Muitas vezes vivemos e escolhemos certas condutas porque todo mundo faz. Às vezes sabemos que não é certo, julgamos incoerentes, mas fazemos porque todo mundo faz. Mas precisamos lembrar que tudo aquilo que é certo sempre será certo e tudo que é errado sempre será errado. Mesmo que todo mundo faça, se é errado, ainda é errado. As leis humanas podem passar os olhos e não dar conta, e julga-se que seja certo, mas o que é errado sempre é errado. E a nossa consciência nos cobra. E de pequenos erros em pequenos erros nós vamos ampliando os nossos débitos para com a nossa própria consciência e para com a justiça divina, e assim nós vivenciamos o momento que estamos vivendo. No mundo de expiações e provas, passando por dificuldades, passando por tristezas, passando por amarguras, enfrentando dores, que são mecanismos da justiça divina que chegam até nós para que nós aprendamos que há algo do qual estamos fazendo que não está certo. Deus é muito justo e muito honesto para conosco. Não nos cobra de maneira excessiva, mas sempre nos oferece oportunidades de aprendizagem. E a reencarnação é uma oportunidade especial para isso. Por isso estamos inseridos no ambiente onde vivenciamos as nossas experiências do dia a dia. Junto àquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, junto àquelas pessoas a qual nós convivemos, às vezes de maneira esporádica, mas todas essas pessoas estão próximas a cada um de nós porque elas têm algo a nos oferecer. Nós devemos aprender com elas e nós também devemos contribuir para que elas aprendam alguma coisa que nós podemos lhe ensinar. Por isso é importante termos entendimento de que tudo aquilo que nós fazemos pode contribuir de maneira positiva ou de maneira negativa para o ambiente do qual nós fazemos parte, para com as pessoas com as quais nós convivemos, para com aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Tudo o que fazemos gera consequências. E todas as consequências daquilo que fazemos repercutem na nossa existência. Podem ser consequências positivas, podem ser consequências negativas, dependendo do teor das nossas escolhas, dependendo do teor das nossas palavras, dependendo do teor de nossos pensamentos, das nossas atitudes, de tudo aquilo que idealizarmos e realizarmos no nosso dia a dia. E para ajudar-nos neste processo de entendimento da transformação que nós devemos implementar no nosso ser, na nossa vida, nós temos no Evangelho de Jesus
Nós temos na doutrina que os Espíritos nos trazem conselhos que são de valor inestimável à nossa existência. Porém, são conselhos que nós precisamos aprender a ouvir, a refletir e a praticar. Porque o mundo nos leva a vivermos de maneira egoística, amigos e amigas. Tudo hoje conspira para que nós nos isolemos. Eu sempre falo isso aqui, mas vou falar de novo. Tem um aparelhinho pequenininho que a gente carrega junto conosco, hoje o pessoal chama de smartphone. Aquilo ali é uma beleza. A gente passa horas em cima daquele aparelhinho, a gente se distrai, a gente se diverte, as horas passam céleres, e quando a gente vê, está na hora de dormir. Muitas vezes a gente chega em casa estressado, cansado, deprimido, bravo com alguém do trabalho, e a gente pega aquele aparelhinho para se distrair. Mas não se dá conta que tem pessoas ao nosso lado que convivem conosco sob o mesmo telhado, que querem ouvir a nossa voz, que querem ouvir os relatos do que aconteceu conosco, que querem também abrir o seu coração para nós, que querem trazer os seus problemas, que querem ouvir conselhos, que querem receber carinho. Mas nós estamos focados no nosso problema e naquela telinha que brilha, e as horas passam, e nós desperdiçamos a oportunidade da convivência com as pessoas que Deus colocou do nosso lado. E assim, gradativamente, nós somos convidados por aquela telinha e pelas viciações que alimentamos a nos isolar do mundo, a nos isolar das pessoas, vivendo egoisticamente aquilo que eu acho que é necessário para a minha vida, aquilo que eu acho que é realmente importante, o meu prazer instantâneo. Está lá no Livro dos Espíritos. Kardec questionou: o que poderia caracterizar de maneira geral as imperfeições da humanidade? A resposta nos diz: o interesse pessoal, o egoísmo. A gente pensa exclusivamente em nós e esquece o próximo. E não fazemos isso por maldade. Fazemos isso porque não nos damos conta. Porque estamos preocupados com os problemas do nosso dia a dia. Mas esquecemos que nós temos responsabilidades. Responsabilidades com as pessoas que vivem e convivem conosco. Aquelas mesmas pessoas que Deus colocou do nosso lado, para que a gente aprenda com elas e para que a gente ajude elas a aprender. Pessoas especiais, que estão colocadas no nosso caminho, porque têm muito a contribuir para conosco. Muitas vezes temos nós débitos para com elas, que nós não nos lembramos, mas que existem, e que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos quitar. Mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso é a responsabilidade que nós temos na convivência com as pessoas. Não por acaso, uma das leis que regem a existência de todos nós é a lei de sociedade. A lei que nos leva a vivermos juntos com outras pessoas. Por quê? Porque é junto com outras pessoas que nós aprendemos a entender que nem tudo que a gente pensa é certo. Que nem sempre o meu ponto de vista é adequado. É com outras pessoas que eu aprendo a refletir. Porque elas me induzem a ver a vida com outros olhos, a entender outros pontos de vista, a ver as coisas sobre outro prisma. Quando vivemos isolados do mundo, amigos e amigas, nós perdemos a capacidade de percepção do mundo à nossa volta. Nós desperdiçamos a oportunidade de aprender, de evoluir, de trabalhar os nossos sentimentos, de minimizar as nossas imperfeições, porque vivemos sempre da mesma forma, alimentando os mesmos vícios, alimentando os mesmos erros, criando as mesmas dificuldades. E aí a gente pergunta, a pergunta da noite de hoje: como pode ser um mundo diferente se quem vive no mundo não se esforça por ser diferente? Como podemos nós querer que o mundo seja melhor se a gente não contribui para que o mundo seja melhor? Qual é a contribuição que nós levamos? Vamos diminuir do mundo para a família.
Qual a contribuição que nós levamos para a nossa família, para que a nossa família seja melhor? Qual o esforço que eu faço para viver em harmonia com todo mundo lá na minha casa? Será que eu tenho paciência na hora que eu preciso ter paciência? Será que eu sou tolerante na hora em que a tolerância se faz necessária? Será que eu sei ouvir quando é necessário ouvir? Será que eu sei falar quando não é necessário falar? Tem muitas coisas que nós precisamos aprender. E precisamos aprender para que nossa vida e a vida de todos seja diferente. E por isso o Espírito Neio Lúcio nos traz a reflexão da noite de hoje, lembrando de uma conversa que o Cristo teve com seus discípulos dentro de um lar. Porque o livro nos fala de Jesus no lar. São passagens que remetem reflexões do Cristo trazidas no ambiente do lar. E nessa em especial, Jesus reflete sobre a transformação íntima de cada um de nós repercutindo no mundo lá fora. E por isso ele nos diz assim, imaginando um ambiente perfeito. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestade de lágrimas e de sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância e as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada do espírito do povo, quando a bondade e a sabedoria presidirem às competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal em proveito de todos constituir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do Divino Reino. Jesus nos lembra, amigos e amigas, que o mundo nos leva a certas convenções. Mas quando nós abrirmos o nosso coração e ampliarmos o nosso entendimento, entendendo que nem tudo no mundo material é necessário à nossa felicidade, e as conquistas de âmbito imaterial, aquelas conquistas vinculadas ao espírito, ao ser eterno que somos, imortal, né, Marúcia? Não eterno, imortal. As aquisições do ser imortal são necessárias. Porque as nossas conquistas, amigos e amigas, nem sempre serão de âmbito material. Essas conquistas são necessárias, mas não são indispensáveis. E as conquistas valorosas são aquelas que o Cristo nos diz, que a traça não corrói, que o tempo não desgasta. Aquelas conquistas que levaremos conosco quando retornarmos à verdadeira pátria, ao reino que Jesus nos promete há 2000 anos. Reino esse que ainda não compreendemos, pois imaginamos-o de maneira diferente daquela que o Cristo nos propõe. O próprio Cristo nos diz que o reino de Deus que ele se esforça por instaurar deve ser instaurado nos corações dos homens. E nós imaginamos um reino, um ambiente, um local, mas na verdade o reino de Deus estará dentro de cada um de nós. E esse reino, para ser instaurado, depende da nossa transformação íntima, deixando de lado, deixando para trás o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ganância, tudo aquilo que nos afasta do verdadeiro amor. Aquele amor que o Cristo nos convida a praticarmos em todos os instantes da nossa existência. Aquele amor que nada exige, aquele amor que tudo dá em benefício de quem nós amamos. Amigos e amigas, na noite de hoje trazemos essa reflexão e de coração
Desejamos que as nossas mentes sejam tocadas pelas palavras do Cristo e que possamos nós compreender a importância da luta íntima que devemos empreender para conosco mesmos. Cada um de nós está aqui hoje, vivendo as suas lutas, os desafios da vida no mundo material, porque recebemos de Deus uma oportunidade de valor inestimável para construirmos um mundo melhor. O mundo melhor que nós desejamos depende do nosso esforço. Pode parecer utópico, pode parecer inalcançável, mas é uma construção que deve começar dentro de nós mesmos. Porque é impossível sermos felizes se nós pensarmos exclusivamente na nossa felicidade. Normalmente a gente pensa, eu quero ser feliz. Mas o certo é, eu preciso fazer os outros felizes. Porque a felicidade se expande. E a felicidade toca todos os corações e se multiplica de maneira exponencial. Quanto mais eu procuro ser feliz sozinho, mais longe da felicidade eu me encontro. Quanto mais eu busco levar felicidade aos outros, mais a felicidade se aproxima de mim. É o milagre da multiplicação. Tudo aquilo que nós desejamos para nós, de maneira egoística, é um passo para trás do nosso objetivo que nós damos. Precisamos aprender a trabalhar, amigos e amigas, o nosso íntimo. E essa é a luta mais áspera de toda a nossa história. Porque nós somos hoje o fruto dos nossos esforços seculares. E nesses esforços nós podemos entender a aquisição de virtudes e também a aquisição de imperfeições. A aquisição de viciações. Tudo aquilo que faz parte de nós hoje, que nos caracteriza, é uma construção nossa. O livro dos Espíritos nos ensina que o Espírito é criado simples e ignorante. Nem tendente para o bem, nem tendente para o mal. Nós fazemos as nossas escolhas. E tudo aquilo que nós escolhemos vai nos caracterizando. As nossas imperfeições foram escolhas nossas. As nossas virtudes foram frutos dos nossos esforços. E tudo aquilo que nós construímos pode e deve ser melhorado, ou quiçá pode ser extirpado. Devemos identificar em nós mesmos aquilo que nos prejudica, aquilo que atrasa a nossa jornada, aquilo que nos apega ao erro, que nos gera viciações. Precisamos nos esforçar por criar em nós campo fértil às virtudes, às qualidades, trazendo à nossa vida, amigos e amigas, a paz e a felicidade que nós tanto almejamos. Jesus é nosso modelo e guia. Tenhamos Ele como nosso mais virtuoso e mais valoroso amigo. Aprendamos a conversar com Ele, abrindo o nosso coração ao nosso Mestre amoroso e bom, rogando a Ele inspiração para que possamos compreender o que devemos fazer para ser diferentes. Qual o caminho a seguir? O que devo fazer? E as inspirações virão, amigos e amigas, porque todos somos irmãos do nosso divino amigo Jesus. E Ele não esquece ninguém. Nenhuma das ovelhas da sua seara ficará para trás. Nós somos essas ovelhinhas do Cristo. Inúmeras vezes fugimos do rebanho, mas Ele dará um jeito de nos buscar de volta. Porém, precisamos aprender a ser fiéis aos propósitos do Cristo e aos nossos bons propósitos também. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, nós queremos a felicidade, mas trabalhamos para ir para o outro lado. Porque ainda não entendemos onde está a felicidade. Reflitamos, amigos e amigas. Busquemos no Evangelho
nos conselhos do Cristo, o caminho pelo qual devemos seguir. Tenhamos coragem. Entendamos também as nossas imperfeições, limitações, não nos cobremos excessivamente, mas perseveremos, tendo certeza que os nossos esforços na transformação íntima, na melhora moral, sempre renderão bons frutos e, no momento propício, os nossos esforços serão recompensados. Que as bênçãos de Deus, que o amor do Cristo, possam estar sempre conosco, nos incentivando, nos fortalecendo e nos protegendo. Convido os amigos e as amigas para que juntos façamos a nossa prece de encerramento. Aqueles de nós que nos sintamos confortáveis, podemos cerrar os nossos olhos. E eu convido a todos a lembrarmos agora, nesse momento, de Jesus. Da maneira como nós guardamos Ele no nosso coração. E com a imagem do Cristo no nosso pensamento, mentalmente conversemos com Ele dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que tivemos de estar aqui reunidos em Teu nome, nesta casa que nos acolhe com tanto carinho. Obrigado, Jesus, pela presença da equipe espiritual amiga que nos traz o auxílio que viemos aqui em busca. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos da noite de hoje. Que possamos, Mestre, com base nos Teus conselhos, nos Teus exemplos, transformarmos-nos verdadeiramente em pessoas de bem. Ajuda-nos, Divino Amigo, a nos libertarmos das viciações, a deixarmos de cometer erros, que trabalhemos incessantemente na busca da aquisição de virtudes, para que nos tornemos verdadeiramente homens de bem, e que possamos também, Senhor, nos tornar Teus discípulos, levando os Teus exemplos, os Teus conselhos, a Tua luz e as Tuas bênçãos, aonde quer que estejamos. Que o Teu auxílio possa nos envolver, nos dando força e coragem, para que perseveremos sempre nos caminhos do bem. Que esse auxílio possa ser estendido também aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nós lembramos nesse momento, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que a Tua paz e a Tua luz possam envolver e proteger a todos. E assim sendo, Senhor, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que o Teu auxílio, que a Tua proteção possam estar conosco, nos incentivando e nos protegendo. E assim, Mestre, mais uma vez, agradecidos, rogamos que o Teu auxílio nos ampare sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja. Obrigado pela paciência, gente.